Todos acharam? Neemias é depois de Esdras, depois de 2 Crônicas. Acharam? Quem não achou, vai lá no índice e procura no índice. Fica mais fácil. Glória a Deus. Todo mundo tem Bíblia aí? Quem está sem Bíblia aí? Procura uma Bíblia. Quem não tem Bíblia, faz assim. Quem não tem Bíblia nem em casa. Amém. Bíblia, nós temos que andar com a Bíblia. Senhor, esta é a tua palavra. E segundo a tua vontade, nós vamos ler. E o Senhor vai falar conosco. Fala aos nossos corações, Pai. Que agindo, Senhor, em nossas vidas, quem impedirá? Estamos alegres por estar na tua casa, ó Deus de Israel, poderoso e majestoso. Diz assim a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Quero que não desmarque aí, que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Aqui Neemias, ele foi levado cativo quando o profeta Jeremias profetizou no ano 445 anos de Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo. E ele servia a um rei. E ele estava com saudade da sua casa, mas ele era obediente. Uma das coisas que nós vemos aqui, a atitude desse homem era que ele era um escravo do rei Artaxerxes I. E a palavra de Deus diz que ele, mesmo sendo escravo, ele era obediente, ele era copeiro do rei. Mas ele sempre lembrava da sua casa, da sua terra, das suas raízes. E aqui, de repente, alguém, um dos irmãos dele, que veio de Jerusalém, e ele pediu notícias. E muitas das vezes nós estamos vendo e sentindo e assistindo e vendo as notícias más. E aqui ele fala no versículo 3: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província de Israel, estão em grande miséria e desprezo. Esse homem era um homem tão de Deus, mas ele era um homem tão achegado a Deus, tão de Deus, que ele ouviu essa notícia e ele ficou impactado. Ele se impactou dessa má notícia. E a palavra diz que ele ficou triste de coração. E hoje, o que nós vemos hoje, é que nós possamos enxergar ao nosso redor, é que o povo está desta maneira: desprezo e miséria e morte e angústias. Nós temos visto o diabo vindo, matando, roubando e saqueando. E muitas das vezes nós não fazemos como os homens do passado, como um deles, como João Batista, que quando ele chegou a um certo tempo da vida dele, aos 12 anos, ele saiu do seu lar, após o seu pai ter falecido, e ele foi para um lugar, uma comunidade chamada Essênios. Porque ele olhava Jerusalém e ele via Jerusalém e o povo de Israel pecando e pecando e pecando e não ouviam. E hoje o que nós vemos hoje é morte e morte e morte. E quando nós vamos falar
do amor de Deus, quando nós vamos falar, nós que somos os pregadores, nós que somos aqueles que anunciamos a palavra de Deus, assim diz o Senhor, e nós falamos outras coisas que não seja a palavra de Deus. E muitas das vezes nós não importamos com aquilo que é a notícia que nós recebemos. Ficou normal para a nossa vida receber as más notícias e não fazer nada e não se prostrar diante de Deus, para que essa notícia venha a ser modificada em boas notícias. E aqui, quando este homem recebeu aquela notícia, a notícia era: o povo está em miséria, o povo está desprezado. Aí ele pergunta: e os muros? Como que estão os muros? Quando a gente lê aqui, aí a gente vê a resposta. Ele pergunta: os muros, para que servem os muros, irmãos? É uma proteção. A palavra diz que esse Neemias, olha o que ele fez. Está faltando isso em nós, pregadores. Está faltando em nós isso que esse jovem aqui fez. Ele disse assim, a palavra diz assim: e grande miséria e desprezos, estão em grande miséria e desprezos. Os muros de Jerusalém estão destruídos e as suas portas queimadas. Esses muros podem ser o desemprego que está aproximando no Brasil. Esses muros que estão caídos por terra, pode ser uma família destruída. Esses muros pode ser uma saúde. Esses muros são tantas coisas e nós aceitamos essas notícias ruins e cruzamos os braços. É isso que o Senhor está falando para nós. Mas o que ele fez? As suas portas estavam queimadas. Quando uma porta está queimada, qualquer um passa por ela, porque fica vazia. Quando nós abrimos as portas e as nossas portas estão abatidas, jogadas por terra, o maligno entra para fazer destruição, trazendo no nosso casamento o desamor, a desafeição, trazendo no nosso lar destruição financeira, trazendo a bebedice, trazendo tantas coisas ruins que, se eu fosse enumerar lá em 1 Timóteo, a palavra de Deus diz que são 19 desqualificações humanas. Hoje o homem, para matar, ele não pensa duas vezes. E aqui a palavra de Deus diz que quando ele recebeu essa notícia lá no coração, ele não ficou com ela guardada na alma. A palavra diz que a notícia entrou no seu espírito. Quando ele recebeu aquela notícia, quando ele, no princípio do versículo diz assim: eles falaram as notícias que foram tragas para mim. No verso 4 diz assim: tendo eu ouvido estas palavras. Quando ele ouviu aquelas palavras, o espírito dele se angustiou. O espírito dele simplesmente se desdobrou. Quando nós nascemos de novo e quando nós estamos em Cristo Jesus, fazendo a vontade do Pai, nada neste mundo nos abate, nada. E Jesus, a palavra de Deus diz assim: levantai-vos, ó portais eternos, para que entrem o Rei da Glória. Muitas das vezes nós temos que deixar Jesus Cristo entrar. Ele é o Rei da Glória, entrar em nós e modificar a nossa vida. E quando nós ouvirmos as más notícias, o que nós faremos e dizemos é isso mesmo. É o preço do pecado. Mas a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que você tem feito, meu irmão, com a sua casa? A sua casa é você em primeiro lugar. Aqui a palavra de Deus diz assim, que ele, quando ele ouviu aquelas palavras, tendo ele ouvido aquelas duras palavras, ruins palavras de tristeza, ele assentou, ele não conseguiu ficar em pé. Aqui
que a palavra diz que ele se assentou e ele fez algo que muitas das vezes nós que somos os cristãos, nós não temos feito pelo próximo. Eu chorei, diz a palavra. Eu chorei de lembrar dos meus irmãos naquela lamúria, naquela angústia, naquela tristeza, naquela cidade que era rica, naquela cidade da qual ia nascer o Rei dos Reis. Ele lembrou daquele povo e só restou a ele o quê? Chorar. Mas o choro dele não era um choro de lamentação. O choro dele era um choro que as lágrimas eram todas colhidas pelo anjo do Senhor e levadas até o trono da graça, para que trouxesse uma solução. E aqui ele diz assim: eu chorei, mas eu chorei lá dentro do meu espírito, porque eu sei que vai ter solução. E lamentei. Sabe o que é um lamento? Um lamento é chegar diante de Deus com poucas palavras e falar: Deus, escuta teu ouvido, atenta teus ouvidos, abra bem os teus olhos. Deus, o lamento de Agar no deserto, imediatamente Deus viu e mandou o anjo, e o anjo chegou e abriu um grande poço de água para ela e para aquela criança. O que nós estamos precisando é fazer um lamento pela nossa casa, fazer um lamento pela nossa cidade, fazer um lamento pelo nosso trabalho, pelas nossas autoridades. E a próxima coisa que ele fez, em alguns dias, eu estive jejuando. Eu não vou comer nada até eu obter uma resposta do Deus Todo-Poderoso. Sabe como que era o jejum do judeu? Água e pão. Água e pão e oração. Água e pão e oração. O que está faltando em nós? E orando perante o Deus dos céus. E ele chegou diante de Deus e disse-lhe: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. O que ele estava fazendo com Deus? Deus, lembra daquela aliança lá no livro de Êxodo que o Senhor fez com o teu servo Moisés, a qual eu faço parte. E olha, a palavra lá diz que o Senhor tem uma aliança com aqueles que guardam os teus mandamentos. E eu reconheço que o Senhor é grande e que o Senhor é temível. Não há Deus como o Senhor. Para falar isso tem que ser muito íntimo de Deus. E aí a palavra diz que ele, nesse momento, depois que ele falou todas essas coisas, ele diz assim: eu quero as tuas misericórdias, porque elas duram para sempre. Ele podia falar porque ele tinha intimidade. Ele era um escravo de um rei num lugar, numa terra estranha, mas ele obedecia a Deus nos mínimos detalhes. É isso que Deus está falando para mim e para você. Ser cristão de verdade, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí ele disse assim, olha o que ele fala com Deus no verso 6. Estejam, olha o que ele está falando com Deus. Abra bem os seus ouvidos, Deus. Olha aí o que ele está falando. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Ele estava falando e implorando e suplicando por uma nação inteira. Aí ele começa a orar. E aí ele fala: do teu servo que hoje faço em tua presença de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos. E agora, Deus, eu faço confissão pelo pecado dos teus filhos de Israel. O que ele estava falando para Deus? Eu conheço o pecado de idolatria, de porfia, de mentira, de falsidade.
pedindo perdão por eles. Eu estou pedindo perdão. Faz alguma coisa, Deus. Olha o que Deus faz com ele. E ele disse assim: pois eu e a minha casa, lá o povo de Israel, temos pecado. Nós vivemos fazendo as coisas erradas. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo, que são 633 leis que governam Israel. Olha o que ele está falando. Estão fazendo tudo errado, mas eu estou aqui te pedindo, Deus. E a palavra diz que um coração quebrantado move o coração de Deus. É isso que Deus está falando para mim e para você. E aí ele continua na oração e ele fala: lembra-te da tua palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vou espalhar vocês entre os povos. No livro de Levítico 26, 33, a palavra de Deus diz que Deus ordenou a lei para que eles não mudassem a vontade do Pai. Hoje nós temos visto o que Deus mandou o povo de Deus fazer. O que foi que Deus mandou o povo de Deus fazer? Ide e pregai o evangelho por todo mundo, a toda criatura, ensinando para que eles possam o quê? Guardar, batizando para que eles possam participar e ter a vida eterna. É isso que ele está falando aqui, ó. Nós fizemos errado, Senhor. Nós temos feito errado, mas o Senhor é o Deus poderoso. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então ainda que vos rejeitardes, estejam pelas extremidades do céu, e de lá os ajuntarei e trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar, e no meu nome no meio de vós. Ele estava lembrando Deus daquilo que Deus já tinha falado. Deuteronômio 35 fala sobre isso. No verso 11 diz assim: ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Aí lá na parte B do versículo ele fala assim: concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dai-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo que ele era o quê? Empregado do rei. O que ele fez? Eu preciso tomar uma providência, mas não posso fazer de mim mesmo, nem no braço da minha força. Sabe por que as coisas dão errado no nosso lar? Sabe por que você não consegue sair do vício? Sabe por que você não consegue fazer as coisas? Sabe por que você, esposa, trata seu marido mal? Marido trata a esposa mal? Sabe por que você não está aqui participando do louvor? Vocês viram que não teve louvor aqui hoje. O louvor hoje foi quando a igreja começou. Sabe por quê? Porque não temam ao Senhor. O Senhor é Deus e com Deus não se brinca. As coisas de Deus são santas. Você já imaginou? Eu vou simplesmente pregar o que eu quero. Eu vou chegar aqui e falar para você: hoje eu não tenho palavra porque eu não preparei. Não, querido. Abra bem os vossos ouvidos e escuta o que o Senhor tem dito a você. Sou eu o Senhor que faço. Sou eu o Senhor que todos os dias trabalho para o ar para que você possa respirar. Sou eu que te salvei, que te escolhi, diz o Senhor. Tu não trabalhas para homem, diz o Senhor. Sou eu que te dou o emprego, te dou o alimento. Mas nós queremos fazer como o povo de Israel. Aqui a palavra diz que ele simplesmente orou a Deus, falou: Deus, vai lá e muda o coração daquele rei, para que ele possa fazer algo, para que eu possa fazer a diferença aqui nessa terra.
Deus está falando para mim e para você que nós temos um chamado, e esse chamado é como o de João Batista, é pregar o arrependimento a toda criatura. Porque no dia que tocar a trombeta, como está escrito em 2 Tessalonicenses 5, 14 e 13, nós que somos transformados, nós que somos salvos, seremos transformados, e aqueles que já morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Mas e você que está fora, querido, em pecado, será que você vai ficar assim, olha, nessa miséria? Está esperando o quê, querido? Aí ele orou e disse: Deus, eu preciso entrar lá na sala do rei para servir a ele o vinho. Queira que ele me chame. Ele implorou a Deus. E a palavra de Deus diz no Salmo 69, verso 33, que Deus conhece o coração do rei como o curso das águas. E Deus, ele põe o dedo e muda conforme ele quer. Aí a palavra diz que quando ele, no capítulo 2, diz assim: no mês de Nissan, que é o mês de novembro para nós, no 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei. Porque naquela época, quando se servia o vinho para o rei, com medo de ser envenenado, primeiro o servo tinha que tomar. E Jesus disse assim: eu não chamo vocês mais de servo, eu estou tomando primeiro o cálice da ira de Deus por vossa causa, diz o Senhor. E aqui o Neemias, ele recebe e toma o cálice e vai em direção ao rei. Mas Deus é tão poderoso, que olha o que aconteceu. Aí a palavra diz assim: e eu tomei para oferecê-lo e dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Significa que ele, mesmo sendo escravo, ele não tinha tristeza, porque ele sabia o Deus que ele servia. E aqui, quando ele entrou diante do rei, o rei disse: por que você está triste? Por que você está triste? O Senhor está te perguntando. E essa semana eu fiquei muito triste com algumas situações, e Deus me deu essa palavra nessa madrugada, e Ele me perguntou: por que você está triste? Você não está doente. Exatamente essa palavra. Deus conhece você por dentro e por fora. Aí o rei pergunta para ele: tem que ser o quê? O que está escrito na sua Bíblia aí? Tem de ser o quê? Tristeza de coração. Aí o rei olhou e perguntou: tem que ser o quê? Tristeza de coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Livro de Jeremias, capítulo 52, verso 12 e 14 diz: Jeremias profetizou que a cidade seria saqueada e o templo seria destruído, e levariam os objetos do templo e queimariam as portas e derrubariam os muros. O que nós temos feito com essa cidade chamada Corpo de Cristo? O que nós temos feito? Não tem mais alegria. Uma casa onde nós não temos harmonia. Aqui a palavra diz que ele estava triste porque ele viu o que estava acontecendo, e ele sabia que só Deus podia mudar tal situação.
mas tinha uma autoridade sobre a vida dele. Ele não foi direto a Deus. Ele foi a Deus, clamou e falou: Deus, vai lá naquela autoridade poderosa. Usa aquele homem na minha vida. Disse-me o rei: o que me pedes agora? O que você quer? Então o rei, orei ao Deus dos céus. Tudo que ele ia fazer, ele orava. Ele não tomava decisões. Ele não chegava e falava: vamos fazer, não. Ele falou: vamos orar. O povo de Deus não tem orado. O povo de Deus, segunda Crônicas 7,14, se o meu povo se humilhar, orar, jejuar e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu sararei a sua terra. E no livro de Jeremias fala que eu vou trocar o coração de pedra de vocês e eu vou colocar um coração de carne e vou escrever nele as minhas leis, e vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. É o que Deus está falando. E aqui ele queria fazer algo que nós não gostamos de fazer. Aí ele disse assim, e disse: orei ao rei, se é do agrado, ó rei, servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Canta lá, canta lá. Sabe o que é reedificar? É construir algo que está destruído. Nós não queremos. Muitas das vezes nós pegamos aquelas coisas e amassamos e jogamos no lixo. Ele não. Ele orou e viu quem estava naquela circunstância e viu que ele poderia ser a solução aqui na terra. Ele poderia ser o vaso usado naquele momento. Ele poderia ser aquele que iria trabalhar. Reedificar é trabalho. Reedificar dá trabalho. E aqui ele diz: deixa eu ir lá. Eu preciso ir lá, tampar aquela brecha onde tem um doente. Eu preciso ir lá na casa daquele que o filho tomou um tiro. Eu preciso ir lá tapar com o bálsamo de Gileade. Eu preciso ir lá na casa daquele que está viciado e falar que ele é a solução para ele, é Cristo Jesus. Eu preciso ir lá na casa daquele que está enfermo e levar a cura. Precisa ir para a igreja, porque a igreja depende de mim. A igreja precisa de mim para pregar o evangelho. A igreja precisa de mim para tocar os instrumentos. A igreja precisa de mim para cuidar dos nossos filhos. A igreja precisa de mim para ser porteiro. A igreja precisa de mim. A igreja precisa de mim, diz o Senhor. Olhou e viu o caos, e ele olhou e falou: eu preciso ir lá reedificar aqueles muros, porque lá tem um povo que eu conheço, porque foi eu que criei ele. Então a palavra de Deus diz no livro de Isaías que o concílio que teve no céu entre o Pai, o Filho e o Espírito Deus perguntou: quem irá fazer por nós? Jesus disse: sou eu que vou. Sou eu que vou. E ele nasceu de uma mulher para vir reedificar os muros da vida do ser humano que estava perdida. Porque ele mesmo disse: eu vim para aqueles que estão perdidos. Eu vim para libertar os que estão cativos.
esse homem fez isso. Ah, mas é fácil. Reedificar é fácil. A gente faz uma massa de argamassa, vai lá e tampa os buracos e fica por isso mesmo. Satanás não deixa. A palavra diz que esse homem aqui, quando ele fez isso, o rei disse: vai. Primeira coisa, ele saiu escondido à noite, para que não tivesse nenhum quê? Ataque dos inimigos. E quando ele chegou diante de Israel, quando ele chegou em Jerusalém, que ele olhou para Jerusalém, estava o quê? Tudo derrubado. A ponto que ele está, a palavra de Deus diz aqui no livro de Neemias, que ele estava a cavalo e ele não podia passar porque era tudo monte de ruínas. E ele chegou de frente da porta do peixe, estava tudo destruído, ele não podia entrar. Ele desceu do animal para poder entrar. Aí ele começou, junto com um grupo de amados, e começou a fazer aquela reestrutura novamente. Aí aconteceu dos inimigos começarem a anunciar e mandar um recado para ele que não daria certo. E o que ele fez então? Ele pegou com uma mão a pá para trabalhar e com a outra mão a espada para poder se defender. Ei, chega. Minha palavra diz que quando ele terminou a reedificação do templo e de tudo aquilo, ele chamou um outro amado irmão que estava lá no exílio. Quem era? Esdras, para ser o sacerdote. Significa que nós, queridos, como igreja, não andamos só. Eu preciso de você e você precisa de mim. Não é como o mundo que diz que nós temos que aturar uns aos outros. Não, nós temos que suportar uns aos outros, que a Bíblia diz, e amar uns aos outros, para que não haja falhas, para que quando nós fecharmos as brechas, vem cá, pastor Joel, para que você possa vir ligar nesse, para vocês entenderem. Elias, meu pai, vem cá, meu pai. Luan, vem cá, Luan. José, vem aqui, José. El, vem aqui. Roberto, vem aqui. Roberto. Vem aqui, tá? Só os mais fortes. Léo, eu vou te poupar que você está com fila. Viu? Você é mais forte. Amém? Presta atenção ali. Vem cá, Jack. Eu sei meu. Olha lá. Vai dessa cadeira para trás. Quero que você preste bem atenção aqui. É um muro chamado igreja. É um ministério de louvor, intercessão, pregação da palavra, libertação, vídeos, louvor, família.
líder de família resolve fazer uma guerra, porque os muros estão em ruínas. Vamos dizer que eu sou o inimigo, Sanbalat e o Tobias. Vamos dizer que eu vou atacar a família. Se a família está dentro da igreja, eu vou para a família, concorda? Eu vou lá na família. O que é a família? O que os outros ministérios, o povo da igreja tem que fazer para proteger a família? Na hora que eu for para a família, os outros têm que defender. É o que não tem acontecido na igreja. Quer ver? Eu vou para a família, vocês vão defender ele. Entenderam bem? Então vamos lá. Estou indo na direção da família. Vocês têm que me impedir. Eu vou conseguir? Por quê? Aí vamos supor, eu venho aqui, a família está lá, protegida. Aí eu desisto da família porque está protegida. Então eu vou vir nos vídeos, é mais fácil. Ah, então tá. Então eu vou no louvor, vou atacar o louvor então. O que acontece? Quando a família, quando igreja, corpo de Cristo está assim, o diabo não entra. Mas vamos supor, a família, ele é o responsável pela família. Aí ele liga para mim e fala assim: eu não quero ser mais família, mas senta lá. Senta lá. Oh, eu não quero ser mais família. Aí ficou o que aqui? O que ficou ali? Aí vamos supor, eu não sou o inimigo, então eu vou mudar de estratégia. Aí eu venho aqui, olha, presta bem atenção. Aí eu olho e procuro a brecha. Mas se eu vier de frente, eles vão se defender. O que eu vou fazer? Eu entro por aqui. Eu destruí a família, aí eu destruo ele, porque ele ficou fraco. Aí eu destruo ele, porque ruiu os pilares. O que Neemias fez? Falou: é assim? Vamos pegar a pá. Para que serve a pá? Para duas coisas. Vamos aprender aqui para vocês nunca mais esquecer. Deus deu uma ordem. Volta para ali, família. Deus deu uma ordem exclusiva para o povo de Israel e para a igreja. A pá só servia para duas coisas. Uma para se alimentar, é a menor, e para tirar cinza do tabernáculo, e a outra, enterrar as fezes. Sabia? Capítulo Números fala exatamente isso, para que não houvesse o quê? Contaminação. Mas o que a gente faz? Anda com a espada bonitinha para lá e para cá, não pratica e pega a pá e joga fora. Fica pisando em fezes. Pode sentar.